13,2 bilhões em dívidas renegociadas pelos bancos no programa Desenrola. Vamos ver quais podem ser mais beneficiados com isso e também vamos ver a recomendação de compra, o banco favorito aqui do Morgan Stanley e a recomendação de venda. Bem-vindo ao canal Top Ações, não se esqueça do like no vídeo e vamos começar então vendo o programa Desenrola. Então esses 13,2 bilhões de dívidas renegociadas foi levantado aqui pela Federação Brasileira de Bancos desde o início do programa até dia 15 de setembro. 1,9 milhão de contratos renegociados em um universo de 1,5 milhões de clientes aqui praticamente. Só para contextualizar essa faixa 2 que está em execução agora, daqui a pouco vai entrar a faixa 1, né? Essa faixa 2, ela contém aqui como objetivo os bancos entrarem em acordo com os clientes. E o papel do governo aqui, o principal deles é incentivos aqui, como por exemplo, incentivos fiscais, créditos fiscais. Vamos resumir da seguinte forma: redução de impostos ou zerar impostos aqui é o papel do governo nesses empréstimos aqui dos clientes que estão classificados na faixa 2 aqui. A grande questão é que alguns bancos têm estendido condições especiais a clientes que não estão enquadrados no Desenrola. E aí fica a dúvida, será que nesses cenários aqui de extensão vai ser vantajoso? Então a gente vê aqui que o programa Desenrola ele dá descontos de 40% a 90% na média aqui para pagamentos à vista ou em muitas parcelas aí é o outro cenário, né, o cenário 2, e em alguns momentos aqui à vista chega a dar desconto de 96%. Isso tudo aqui só é possível, eu acho, né, vantajoso quando o governo ajuda aqui na questão dos impostos. Sem isso, será que seria vantajoso? A não ser que os bancos aqui tenham ficado na faixas menores de desconto, né? O fato é que o Banco do Brasil atingiu o volume de renegociação de 10 bilhões em dívidas, e aí precisa ver o quanto vantajoso foi para o banco. Aliás, diga-se de passagem, muito provavelmente esses 10 bilhões que o Banco do Brasil está anunciando já consideram esses clientes que não estão enquadrados na faixa 2, porque senão a matemática não bate, até porque o Bradesco até outro dia estava liderando as renegociações dentro da faixa 2, se a gente põe 10 bilhões e o total foi 13 bilhões e tantos, não bate as contas, né? Então provavelmente o Banco do Brasil está nos mostrando aqui clientes que não estão enquadrados na faixa 2 ali. Imagino eu, né? Porque a matemática, repito, não bate. Só lembrando que a faixa 1 vai iniciar para os clientes que recebem até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no CAD único. Estão aqui limitadas as dívidas até 5 mil, com clientes aqui que pegaram essa dívida de 2019 a 2022. Essa faixa 1 inicia-se então dia 25 de setembro. São aqui os clientes de menor renda. Lembrando que nessa faixa 1, aí sim entram aqui os subsídios do governo, tá? Para ajudar aqui nesses acordos. Eu fico meio dividido nessa relação do programa Desenrola, porque embora seja muito útil mesmo, ele premia aí quem é um mau pagador. E aí já tem aqui o mercadante tendo uma ideia de colocar o Desenrola para empresas que use dívida ativa para financiar investimentos. E aí nós estamos falando de dívidas agora de trilhões. Imagina como é que vai ficar isso, né? Não é nada bom. Isso, ainda mais se esse programa aqui começar a criar mais mal pagadores ainda no futuro, porque a pessoa vê uma brecha ali e fala, não, melhor não pagar. Depois vem um acordinho aí maneirinho e aí tudo certo. Então, enfim, é um pouco controverso, não sei até que ponto é interessante o programa Desenrola. O que nos resta é que aconteceu o programa Desenrola e vamos ver então como é que ele pode impactar mais ou menos aí nos bancos. Então, só para contextualizarmos, o acordo ali dentro da faixa 2, dentro do programa Desenrola, sem contar aquele que foi estendido aí pelos bancos, né? Nós temos 3,2 bilhões aí, que aí o governo vai ajudar com a questão dos impostos e tudo mais. A título de comparação, o Bradesco tem 60 bilhões aqui de provisões totais, mas eu acho que é mais relevante a gente comparar com quanto ele vem provisionando, né? Por exemplo, no ano, ele vem provisionar aqui 40 bilhões, por exemplo, então, vamos supor aqui 10 bilhões por trimestre, até que é bastante representativo aqueles 13,2 bilhões. Lembrando que não é só o Bradesco ali, tem todos os bancos, mas ainda assim o Bradesco ali estava entre os líderes ali, né? O Banco do Brasil acabou também provavelmente ficando próximo, mas ficou meio ambíguo ali, como nós dissemos, não está mostrando ali a separação do que realmente está no programa Desenrola ali na faixa 2, né? Não sei o quanto que o banco estendeu ali. Enfim, nós temos aqui outro ponto que é muito importante olhar, o quanto, né, de pessoas físicas tem na carteira dos bancos. O Bradesco ele tem 41,6% de pessoas físicas. Então,
o programa Desenrola está aqui, né? Então pode ser bastante impactado realmente o Bradesco aqui, ajudando em previsões futuras, né? Lembrando que nós temos para todos os bancos a questão da taxa de juros caindo, né? Então a taxa de juros vai seguir aqui numa sequência de queda, ajudando nas inadimplências. Nós temos aqui também o próprio banco fazendo trabalho na seleção de crédito. 53% da carteira dele já é uma nova safra, onde ele já foi mais cauteloso. É por isso que ele até está crescendo aqui um pouco menos, a inadimplência também está um pouco menor, né? Em termos do Banco do Brasil, ele tem no máximo provisionado aqui a perspectiva de 27 bilhões no ano, tá? Então aqueles 10 bilhões que ele falou que fez de acordos é coisa pra caramba, né? Então deve ajudar bastante aqui em futuras inadimplências do banco. Pode ajudar de repente a revisão para baixo nesses números. Vamos ver como vai acontecer, né? E aí nós temos, por exemplo, o quanto de pessoas físicas tem na carteira dele é 28,9%. Só que o banco ali, ele falou até que já fez um pouco também com empresas ali. Na verdade, foi 2,5 bilhões, se eu não me engano, desses 10 bilhões de acordo com empresas. Então ele estendeu um pouco, mas enfim. Já o Banco Itaú, contando aqui o custo de crédito, que aí a gente já conta também as impairments, descontos concedidos, tem um monte de coisa aqui, é bastante grande. Na parte das provisões pode ajudar um pouco. Aqui já está os descontos concedidos juntos, né? Lembrando que o Banco Itaú, ele tem 43,3% da carteira em pessoas físicas aqui no Brasil. No geral, né, pessoas físicas do Brasil representam 35,2% da carteira total do Brasil, né? Então poderia estar impactado aí no programa Desenrola. Nós temos aqui o Santander, já mostra aqui, ó, 46% de pessoas físicas, então tem bastante pessoa física aqui no Banco Santander, e aí já fica bem nítido, né, que quem mais teve ali exposição à pessoa física acabou tendo maior inadimplência, pegou nesse primeiro momento a pessoa física em cheio ali. Então aqui está a comparação, o Banco do Brasil tem 28,9% de clientes pessoa física, Itaú 35,2%, Bradesco 41,6%, Santander 43,3%, e aí, por exemplo, o Banco ABC, nesse caso, acaba não sendo beneficiado. O foco do Banco ABC são pessoas jurídicas. A gente já vai falar o quanto essas ações estão baratas e os dividendos prováveis, mas antes vamos ver aqui então a recomendação do Morgan Stanley, que diz que o Bradesco é o favorito deles devido à questão da taxa de juros, é onde eles mais estão pontuando aqui, assim como o Santander. Eu já vou fazer aqui uma ressalva em relação ao Santander, mas eles acreditam aqui, faz sentido, né? Como esses dois bancos, exatamente, são os que mais estão sofrendo a questão de inadimplência, muito aí por conta também da taxa de juros, o Santander sendo bastante impactado ali também na margem de mercado e tudo mais, então eles devem ser os mais beneficiados. Dentre eles dois, o favorito do Morgan Stanley é o Bradesco. O Morgan Stanley destacou um ponto importante, que em comum entre os bancos que ele faz cobertura, todos eles estão atuando aqui no avanço na digitalização, centralidade no cliente e disciplina de custos, e deve ter níveis mais atraentes de ROI aí nos próximos tempos. E observando nossa planilha de preço teto e dividendos, que eu previ lá no começo do ano, para membros do canal, inclusive considere se tornar membro do canal, R$ 7,99 você tem acesso a essa planilha completa, tá? E aí nós temos aqui então os dividendos do Banco do Brasil em 10,33, dando uma margem de 72% no preço teto. Mas eu não gosto muito de olhar o preço teto dessa forma, eu vou estar colocando inclusive uma nova métrica aqui de dividendos também para esses bancos, que é melhor do que o preço teto. Enfim, Bradesco nós temos aqui o BBDC3 com 6,9% de yield e o BBDC4 com 6,70%. O ponto aqui de atenção é que eu previ esse dividendo já contando 10% a mais. Por quê? Por conta da bonificação. Então, prevejo, por exemplo, um exemplo, tá? 5% de dividendo. Como vai pagar 10% de bonificação, eu coloquei lá 5,5%. E como não pagou essa bonificação, talvez realmente não chegue exatamente a esses números. Mas, enfim, é a minha previsão aí também. Se chegar, não tem problema ou não, né? É um problema pontual do Bradesco aqui nesse momento. O Itaú em 5,2% de yield, 5,3% né, no YouTube 3 e no YouTube 4, 4,54%. O Santander de 7,34%. No SAMB 3 e 7,27 no SAMB 11, mais um asterisco bem grande por conta de uma coisa que não temos como saber para onde vai isso. Já vou comentar. Antes disso, vamos olhar aqui o preço das corretoras. O consenso aponta que tem uma margem de desconto de 32% no Banco do Brasil, 24,5% no Bradesco BBDC 4, 21% no YouTube 4 e 13,9% no SAMB 11. Todas aqui no consenso atualizado hoje.
O grande ponto de atenção em relação ao Santander são as possíveis provisões que ele venha a fazer em algum momento de até 4,5 bilhões. E aí fica difícil a gente saber o quanto realmente vai chegar a esses valores. E aí fica essa dúvida se acontecer é algo pontual, não vai estragar o banco, mas realmente pode impactar. A título de demonstração, o lucro que o Banco Santander teve nesses 6 meses é de 3,8, se pegar o ano passado de 10,4. Então, de qualquer forma, mesmo comparando com um momento muito bom para o banco, ainda assim, aquele lucro é bastante relevante, né? Quase aí um trimestre do melhor momento dele e mais do que 2 desse momento mais difícil que ele está passando. Só para comparação, o último ciclo que nós tivemos aqui de queda de taxa de juros, 2017 até 2019, que depois a pandemia deu uma bagunçada, né? Mas aqui nós tivemos os bancos performando bem, nós já vamos ver. E um ponto interessante aí nós lembrarmos é que a taxa de juros não deve ficar abaixo de 9, segundo o mercado. Também não acredito nisso, né? Então a queda da taxa de juros vai ser menor também. Então, de qualquer forma, vamos ver aqui. O Banco do Brasil performou muito bem nesse período, cotações subiram muito, até mais do que o lucro. Também o banco estava bastante barato, tinha um medo muito político aí também por detrás, né? Temos aqui o Itaú que subiu demais as cotações, embora o lucro também tenha subido, as cotações até subiram mais, né? E enquanto aqui o Bradesco deu uma disparada mais demais da conta aqui nas suas cotações, enquanto o lucro também subiu aqui, mas de novo, né, parece que as cotações até foram subindo mais, até antecipadamente muitas vezes. E aí nós temos aqui a questão do Santander também subindo muito as cotações e também subindo muito o lucro junto, né? O lucro do Banco Santander subiu muito, mas eu acho que esse crescimento muito grande do Banco do Santander tende a se tranquilizar, né? Ele já está aqui num patamar maior do que era antes. Então nós vimos que essa alta recente que esses bancos passaram não é à toa. Geralmente em ciclo de queda de taxa de juros acaba acontecendo por conta da melhoria possível na inadimplência. Nós estamos sim no momento de inadimplência alta, a taxa de juros deve melhorar nisso, mas também a gente não vai ter uma taxa de juros caindo abaixo de 9. E diga-se de passagem, os bancos eles nem precisam de taxa de juros tão baixa, eles só não querem que a taxa de juros fique tão alta ao ponto de atrapalhar muito a inadimplência. Se a economia for boa, ficar bem, essa taxa de juros de 9% tende a ser muito boa para os bancos também. E aí é só o tempo que vai dizer, né? A gente vai ter que ir acompanhando aí. Deixa nos comentários qual banco desses 4 aqui você acha o melhor para estar comprando nesse momento. Um abraço e até o próximo. Valeu!